Sabe por que as mulheres não se valorizam? As mulheres não se valorizam porque não têm identidade. E sabe por que as mulheres não têm identidade? Porque elas não se escondem em Deus. E por não se esconderem em Deus, se expõem e perdem o seu valor. O segundo segredo do coração da mulher de Provérbios é que ela se valorizava. E eu quero falar algo para você. Se valoriza. Você sabe por que você tem vivido a vida da forma que você tem vivido? É porque até hoje você não sabe quem você é. Porque você não sabe o valor que você tem. Porque você não sabe quem você é. Não tem como nós falarmos sobre valor, sobre se valorizar, se nós não falarmos de identidade. Porque enquanto não entendermos quem nós somos, não vamos nos valorizar. Nós só valorizamos aquilo que é precioso. E enquanto você não se vê como Deus te vê, enquanto você não se vê como preciosa, você não vai se valorizar. O problema da humanidade hoje é porque a mulher perdeu o seu valor. E quando ela não sabe o valor que tem, ela se expõe. Ela usa tudo aquilo que Deus deu para ela de qualquer maneira. Então, a mulher de Provérbios, ela se deixou ser achada por Deus. Mas a mulher de Provérbios, ela também se permitiu ser achada por ela mesma. Pega essa chave. Pega essa chave. A mulher de Provérbios, ela se permitiu ser achada por ela mesma. As mulheres não se valorizam porque não têm identidade. Olha que forte isso. Muita coisa eu vou precisar ler para você, porque Deus foi colocando no meu coração e eu não posso deixar de derramar nenhuma gota do que Deus derramou no meu coração para o seu coração. Sabe por que as mulheres não se valorizam? As mulheres não se valorizam porque não têm identidade. E sabe por que as mulheres não têm identidade? Porque elas não se escondem em Deus. E por não se esconderem em Deus, se expõem e perdem o seu valor. Como eu disse, você só vai guardar bem algo que tem valor para você. Aquilo que não tem valor para você, você deixa à mercê. Você deixa jogado de qualquer forma. Então, queridas, não tem como a gente falar de valor ou de nos valorizarmos sem nós falarmos sobre identidade. Identidade foi algo que Deus ministrou ao meu coração poderosamente. Desde 2014, Deus, Ele tem me atraído e tem revelado para mim a minha identidade. Sabe, você precisa desejar, resgatar a sua identidade celestial. Mas para isso você precisa se permitir ser encontrada por Deus e você precisa se permitir ser achada por você mesma. Como assim, Dani? Eu preciso me permitir ser achada por mim mesma? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, por não nos valorizarmos, por não gostarmos de quem nós somos, por não entendermos quem nós somos, nós começamos a nos esconder de nós mesmas. Esconder a tal ponto que você passa diante do espelho e não consegue se olhar. Quem já passou por isso? Eu tinha tanta dificuldade de me aceitar que eu não conseguia me olhar no espelho. Que isso, Dani? É verdade. É verdade. Eu tinha muita dificuldade. Por isso que eu precisei começar a me permitir ser achada por mim mesma. Sabe por que muitas vezes as pessoas não conseguem te olhar da maneira devida? Porque nem você consegue se olhar da maneira devida. Sabe, se permita hoje você ser achada por você mesma. Comece a mergulhar para dentro de você e comece a pedir para o Espírito Santo começar a limpar tudo aquilo que foi contaminado dentro de você. Sabe, a mulher de Provérbios, ela olhou para dentro de si e começou a resgatar
os valores perdidos dentro dela. A mulher de Provérbios começou a olhar para dentro de si e começou a resgatar os princípios que se perderam dentro dela. Olhe para dentro de você hoje, mulher. Para de olhar para o lado. Para de olhar para as redes sociais. Para de olhar para as pessoas que, sabe, pegam o seu melhor ângulo e tiram uma selfie na internet. E você começa a se comparar e falar assim, por que eu não sou como ela? Olha o cabelo, olha o corpo, olha isso, olha aquilo. Não! A comparação é um termômetro de que você não tem identidade definida. Porque quem tem identidade, quem sabe quem é, quando nós sabemos quem nós somos, nós não ficamos buscando do lado as pessoas para nos comparar. A comparação é uma estratégia de destruição do inimigo, que faz com que você perca o foco, faz com que você pare de olhar para dentro de você e comece a olhar para o lado e comece a se menosprezar. Para com isso, mulher. Deus nunca te menosprezou. Você é uma obra-prima das mãos do Senhor. Ele te fez, Ele colocou dentro de você o Espírito dele. Você é a resposta da obra-prima das mãos de Deus. Eu brinco que o homem foi feito do pó da terra, mas a mulher foi feita do osso do homem. Sabe o que significa? Você é uma mulher forte, você é uma mulher valorosa, você tem valor. Mas no decorrer da tua caminhada, muitas coisas vieram sobre você e você se perdeu. Você não conseguiu mais se olhar da forma devida. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que se perdeu dentro de você? O que se perdeu dentro de você? Foi a sua autoestima? Foi o seu amor próprio? O que se perdeu dentro de você que você não consegue mais se amar? Às vezes a gente reclama e a gente fala assim, nossa, as pessoas não me amam, as pessoas me desprezam, as pessoas me olham de atravessado, as pessoas não conseguem me ver, mas sabe por quê? Porque isso é o reflexo da maneira como você se vê, como você se percebe, porque a maneira como você se vê, a maneira como você se olha, a maneira como você se percebe, é exatamente a maneira como as pessoas vão te olhar, como as pessoas vão te perceber. Como que você quer ser valorizada? Como que você quer ser amada se você mesmo não se valoriza, se você mesmo não se ama? Aquilo que as pessoas veem em nós é o reflexo do que nós mesmos vemos em nós. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, essa mulher de Provérbios, ela olhava para dentro de si. E ela começou a resgatar tudo aquilo que foi perdido. E ela começou a se conectar com a fonte. Ela se permitiu ser achada por Deus. Ela se permitiu se esconder em Deus. E ela se permitiu ser achada por si mesma. E isso é tão poderoso, isso é tão tremendo. Isso aconteceu comigo. Quando eu parei de olhar à minha volta e quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a identificar coisas dentro de mim que não tinham nada a ver com o Deus que eu dizia que amava. Quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a encontrar uma mulher que não estava alinhada com o coração do Pai. E isso causou em mim um impacto tão grande. Porque por não olharmos para nós não conseguimos ver o estrago que a vida fez na nossa alma. E nós não podemos ser o resultado desse estrago. Nós precisamos ser o resultado daquilo que Deus já declarou sobre nós. Daquilo que Deus projetou para nós. Sabe? Então, você precisa começar a olhar para você. Quando você começa a mergulhar no Senhor. Quando você começa a ter uma vida de intimidade com o Pai. Quando você começa a ler a palavra começa a te ler. Quando você começa a caminhar com Jesus, Ele começa a revelar para você segredos poderosos. E o que foi acontecendo comigo?
Eu comecei a conhecer a verdade e comecei a ressignificar toda mentira que o diabo soprou na minha mente acerca de quem eu era. O diabo falava que eu era incapaz, que eu era a menor, que eu não ia conseguir ser ninguém, que eu não ia chegar em lugar nenhum. Mas à medida que eu fui mergulhando na fonte, eu fui, sabe, conhecendo a verdade, e a verdade foi gerando em mim um alicerce sólido. Quando você mergulha no Senhor, quando você decide ter vida com o Senhor começa, sabe, a construir em você um alicerce forte, convicções fortes na palavra. E quando o diabo vem lançar os dardos dele inflamado, contar mentiras sobre quem você é, você começa a colocar isso alinhado à palavra, alinhado ao que Deus fala com você, e você começa a discernir: não, eu não sou isso, eu não sou assim, porque não é isso que o meu pai fala sobre mim. O problema é, o que tem tido mais poder sobre você? Aquilo que o seu pai já declarou sobre você, ou aquilo que o diabo tem falado sobre você? Infelizmente, muitas vezes, nós temos o costume de dar mais ouvidos às mentiras e aos enganos de Satanás do que às verdades e às promessas de Deus para nós. Aquela mulher, ela reconhecia o seu valor, ela sabia que o valor que estava dentro dela era um valor de joia preciosa, é um tesouro. Sabe por que o teu valor é como de pedras preciosas? Sabe por que o teu valor excede ao de finas joias? Porque o que tem dentro de você é a imagem e semelhança do Pai. Essa é a sua imagem. Você não é o seu status. Você é aquilo que Deus falou para você. Porque o dia que você entender que você não é o status que você tem hoje, você vai entender que tendo status ou não tendo status, isso não muda quem você é e quem você nasceu para ser. Você não é o resultado de quem você está hoje. Você é o resultado de quem Deus já declarou que você seria. Eita, isso é muito forte, gente. Você não é o resultado do status que você está hoje. Como assim, Dani? Você não está. Você não é aquilo que você faz. Você está aquilo que você faz. Quem você é já foi definido por Deus no dia que Ele sonhou, idealizou e te trouxe para esse mundo. Então você não é o resultado daquilo que a vida te fez. Você não é o resultado do status que você está hoje. Você é o resultado daquilo que Deus já sonhou que você fosse. E você precisa entender isso. Amém? Aquela mulher, ela decidiu se deixar ser o que Deus disse sobre ela e não o que as pessoas diziam sobre ela. Que saudades do Brasil. Ai, nós temos gente de fora do Brasil aqui. Da onde que você é? Michele, seja bem-vinda. Que essa live possa chegar mesmo a nações, gente. A nações. Você não é o resultado do seu status, você é o resultado do que Deus já declarou sobre a sua vida. É isso aí. É isso aí. Por que aquilo que as pessoas falam sobre você tem tanto poder? Portugal, seja bem-vinda, Portugal. Deus abençoe, você é muito bem-vinda aqui no nosso meio, muito bem-vinda no Modeladas. Muito feliz em ter você aqui, viu? Você é parente da Keilinha, né? É isso aí, o status é passageiro, a identidade é eterna. Então, por que aquilo que as pessoas falam sobre você ou pensam sobre você tem tanto poder assim? Você não precisa responder para mim. Você vai responder para você mesmo. Por que aquilo que as pessoas pensam sobre você tem tanto poder de te destruir e de mexer com a tua estrutura de alma? Por que aquilo que as pessoas pensam e falam sobre você tem tanto poder de te modificar? Quando você sabe quem você é,
Nada do que falam, nada do que façam para você tem mais poder de te modificar. Porque a convicção de que você é em Deus, ninguém pode roubar de você. Você está tão escondido em Deus, que ninguém pode roubar essa joia, essa convicção de dentro de você. Eu quero deixar uma chave para você. Para de se preocupar com o que as pessoas pensam e falam sobre você. E comece a se preocupar com aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus diz sobre você. Para, gente. Para de ser o resultado daquilo que as pessoas pensam de você. Sabe, essa é a maior prova que a sua identidade ela não está firmada. Porque quando a gente não tem identidade, a gente vai em direção daquilo que as pessoas falam. Quando você não tem identidade, você procura uma identidade nas pessoas. Por isso que muitas vezes você se compara tanto. Você quer ser como o outro é. Porque já que você não tem identidade, você pode conseguir uma identidade em alguém. Não! Não! Sabe? Deus já declarou quem você é. Você é filha, você é amada, você é princesa, você nasceu para reinar, você nasceu para governar, você nasceu para dominar sobre todas as coisas, não sobre as pessoas, mas sobre todas as coisas. Mas você tem permitido que coisas tenham governo sobre você. Então para com isso. Sabe por quê? Sabe por que o que as pessoas pensam a seu respeito mexe tanto com você? Porque você ainda não se achou. Porque você está perdida. Então, se permita ser achada. Se permita ser encontrada. Você está tão perdida que você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Mas, ei, deixa eu te falar. Sabe, volta para Jesus. Volta para os braços do teu pai, porque ele sonhou com você, ele idealizou, escreveu a tua história e ele está te esperando de braços abertos. Sabe por que você está tão perdida? Porque você ainda não se permitiu ser achada. Aquela mulher, ela começou a entender o valor que ela tinha, porque ela deixou de perceber, ela deixou de ouvir o que as pessoas falavam dela e começou a se concentrar naquilo que Deus diz sobre ela. Nós cantamos aqui essa canção tão poderosa, né? Agora o que me importa é o que a tua voz me diz. A minha identidade, o meu valor só encontro em ti. Não adianta você querer, sabe, ser valorizada por um mundo que quer te matar, te roubar, te destruir, que te menospreza, que te julga, que aponta o dedo. Sabe, não, para com isso. Quando você entende o seu valor, querida, você começa a se proteger. Quando você entende o seu valor, você começa a ser protegida. Por quê? Porque quando você entende a sua identidade, quando você entende o seu valor, você não é mais levada por qualquer vento de doutrina. Você não é levado mais por palavras ao vento. Você começa a ter convicção de quem você é para Deus. O problema é que a gente se preocupa tanto em agradar as pessoas. A gente se preocupa tanto em, surpreender as pessoas. Mas muda o teu foco. Começa a se importar com aquilo que Deus fala sobre você. Começa a se importar em agradar o Senhor. Sabe o que acontece? Quando a gente não tem identidade, isso é muito sério. Isso acontecia muito comigo. Quando nós não temos identidade, a gente faz tudo para agradar o outro. Quando a gente não tem identidade, a gente deixa que a opinião dos outros comece a nos modelar, a nos moldar. E essa modelagem, essa moldagem, ela é tão desconexa com aquilo que é propósito de Deus na nossa vida, que a gente começa a se sentir, sabe, totalmente fora, totalmente vazia. Por quê? Porque a gente quer se adequar àquilo que as pessoas pensam e da forma que as pessoas nos veem. Mas a gente não tem que se adequar.
O nosso padrão não deve ser o mundo, o nosso padrão não deve ser o que as pessoas pensam de nós, o nosso padrão não deve ser o resultado que as pessoas querem que nós sejamos. O nosso padrão é Cristo, o nosso padrão é o celestial, é aquilo que Deus pensa sobre mim e você. Às vezes nós preocupamos tanto em agradar os outros e nos esquecemos de agradar quem realmente importa, a Deus. Precisamos mudar as nossas motivações. Quando nós estamos escondidas em Deus, não temos dúvida de quem somos. Sabe por que você ainda não sabe quem você é? Porque você não se escondeu em Deus de verdade. Você se esconde um pouquinho no Senhor, mas quando te convém, você sai dessa proteção e permite que o inimigo tenha acesso à tua alma e que ele monte uma estratégia de mentiras e enganos para te aprisionar. Se lance no Senhor, se envolva com o Senhor, sabe? Existe grandeza de Deus dentro de nós, para de se comparar, existe grandeza dentro de você, então pare de se comparar, porque você é única, sabe? Comece a deixar essa verdade gerar vida no teu coração, comece a deixar essa verdade transformar as mentiras do diabo, os enganos do diabo. Comece a ressignificar toda mentira que o diabo contou sobre você. Para de acreditar nos enganos de Satanás e comece a acreditar no que a voz de Deus te diz. Você só valoriza aquilo que você aprecia. Você só valoriza aquilo que você aprecia. Sabe por que você não tem se valorizado? Porque você não se aprecia. Porque você não se ama. Por isso, queridas, que a nossa identidade celestial precisa ser resgatada. A sua identidade celestial precisa ser resgatada. Dani, mas como eu faço isso? Como eu faço para resgatar a minha identidade celestial? Para de ser o reflexo do que a vida te fez. Você tem que ser o reflexo do que Deus já decretou sobre você. Pare de ser o reflexo do que a vida te fez. Você precisa ser o reflexo daquilo que Deus falou sobre você, daquilo que Deus declarou sobre você. Esse é o segredo. Como eu faço para entender quem eu sou? Agora eu vou começar a pregar. Agora eu vou começar a ministrar. Dani, eu entendi então que eu não consigo me valorizar porque eu ainda não sei quem eu sou. Então, como eu faço para entender quem eu sou? A primeira camada da identidade. A identidade tem 7 camadas. Não vou conseguir falar sobre todas elas, mas eu quero falar agora sobre a primeira camada da identidade. Você só vai ser pleno quando você romper as 7 camadas. E a primeira camada da identidade é: como eu faço para entender quem eu sou? Primeiro, aceitando o que Jesus já falou e já determinou sobre a sua vida. Aceitando o que Jesus já falou e o que ele já declarou sobre você. Sabe por que você precisa aceitar isso? Porque o único que estava presente o dia que você foi formada era Deus. Só Ele sabe o tesouro que Ele colocou dentro de mim e de você. Então a única voz que você tem que parar para ouvir é a voz de Deus. Quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para Jesus, que é o nosso maior modelo, nós vamos ver, sabe, em Mateus 3, antes de Jesus ser tentado, ser levado para o deserto para ser tentado, algo poderoso aconteceu na vida dele. Algo poderoso. Quando ele foi batizado, que ele se levantou, a Bíblia diz que o céu se abriu e uma voz declarou assim: esse é o meu filho amado, a quem tenho muito prazer. Esse é o meu filho amado, ao quem tenho muito prazer.
E aquilo entrou no coração dele, porque não era qualquer um que estava declarando, era o próprio Deus, era o Pai que estava declarando. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida: você é filha amada e Deus tem prazer em você. Não porque você é perfeita, não porque você faz tudo certo, mas porque você é sonho e projeto de Deus. Você pode declarar isso comigo? Eu sou filha amada do Pai. Eu sou filha amada do Pai. Eu sou filha amada do Pai. A sua condição de hoje não pode ter o poder de te definir, porque quem já te definiu foi a voz de Deus há tantos anos atrás, antes mesmo de você nascer. Deus já tinha definido quem você seria, e Ele declara: você é filha amada e eu tenho prazer em você. Então você não pode aceitar menos que isso, querida. Você é amada do Senhor. Como assim? Como assim? A sua condição hoje não pode ter poder de definir quem você é. O seu cargo não pode definir quem você é. A sua profissão não pode ter o poder de definir quem você é. O seu status, o que você faz, o que você realiza, não é quem você é. Se você, por exemplo, eu sou advogada, eu me formei em direito. Eu estive advogada por um tempo, mas não estou mais. Se a minha identidade fosse definida pelo meu status, quem eu seria hoje? Hoje eu estou pastora, mas eu não sou pastora. Eu sou filha amada do Pai, e quem Ele tem prazer. É isso que você precisa guardar no seu coração. Sabe, o seu status, a condição que você está hoje, ela não é absoluta, ela é transitória. Aquilo que você está passando hoje não é absoluto, é transitório. Por isso que aquilo que você é hoje, aquilo que você está hoje, não pode ter o poder de te definir. Porque o dia que você não estiver mais, o mundo vai falar que você não presta. O mundo vai falar que você não tem valor. O mundo vai falar que para você não serve mais. Mas eu quero dizer para você que quando Deus te vê, Ele não te vê o que você está. Ele te vê quem você é. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então, se você deixa, sabe, de entender essas verdades, que são bases estruturais para a definição de quem você é, o inimigo sempre vai te passar a perna. Ele sempre vai tentar te passar a perna para te derrubar. Então, uma chave para você: o seu valor não é definido pelo que você faz, nem pelo status que você tem. O seu valor é definido por quem você é. E isso é muito forte. Por quanto tempo eu chorei? Por quanto tempo eu fui frustrada da minha vida, porque parece que eu começava as coisas e não conseguia fluir. E eu me sentia a ameba do cocô, do mosquito, do cavalo, do bandido. Por quê? Porque eu não conseguia me ver rompendo, eu não conseguia me ver avançando, eu não conseguia me ver, sabe, chegando em lugares mais altos. Por quê? Porque, sabe, queridos, a gente até se sente confortável quando a gente ouve assim: Jesus te ama. Sabe, mas esse Jesus te ama, quando você ouve, não é para você se sentir confortável, é para você entender o seu valor. Se Jesus diz que tem prazer em você, por que aquilo que as pessoas falam de negativo sobre você tem mais poder? Por quê? Por quê? Quem você é já foi definido, sabe, por aquilo que Deus já fez em você. Você é imagem e semelhança do Pai. Você nasceu para dominar sobre todas as coisas, como eu já disse, e não sobre pessoas. Você nasceu para reinar. Então aceite aquilo que Deus já declarou para você. Você é filha amada, a quem tenho muito prazer. Por que você não consegue aceitar aquilo que Deus diz sobre você? Você é amada do Senhor. Você é projeto do Senhor. Você foi idealizada por Ele. Você é obra-prima do Criador.
Então, a primeira coisa que vai te ajudar a resgatar a sua identidade é você aceitar aquilo que a voz de Deus já declarou sobre você. Isso aí, Grazi, eu sou amada. Você pode escrever isso. A primeira camada da identidade é entender que eu sou amada, que eu sou aceita e que o meu Pai tem prazer em mim, independente dos meus erros, das minhas falhas, das minhas debilidades. Você sabe que a perfeição é uma artimanha diabólica para que você não se ame. Nós temos dentro de nós aquela coisa de que para eu amar tem que ser perfeito. Não, esse amor não é o amor nem de Deus, porque Deus nos amou ainda sendo imperfeitos. Então, queridos, aceita esse amor. Aceita esse amor. Sabe? Você é amada do Pai. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Entender não, aceitar. Porque não é qualquer um que está declarando isso sobre você. É o próprio Deus que está declarando essa verdade sobre você. Você é amada. Deus tem prazer em você. Você não é amada porque você é perfeita. Você não é amada porque você está dentro dos padrões do mundo, porque o padrão do mundo vem para te matar, roubar e destruir, mas o padrão celestial vem para te dar vida e vida abundante. Então você é amada do jeito que você é. Sabe o que você precisa? Se encarar. Você precisa se encarar, você precisa se olhar no espelho e parar de apontar defeitos para você. Aquilo que você pode melhorar, que cabe a você, melhore. Mas não é isso, o seu valor não está no seu estereótipo, o seu valor está naquela mulher que está dentro de você. Então, não aceite ninguém mais apontando o dedo para você. Saiba quem você é. Amém? Amém? A outra coisa que você precisa, e isso é muito importante, você precisa ressignificar toda declaração que vieram para destruir, toda declaração que veio sobre a sua vida de uma figura de autoridade, seja seus pais, seus tios, seus professores, seus avós, pessoas de autoridade sobre a sua vida que declararam coisas sobre você, conseguiram distorcer a imagem de Deus em você. Isso fala de autoimagem. O que é autoimagem, gente? Autoimagem é a forma como você se vê, mas é uma forma distorcida. Essa autoimagem é a forma que você se vê refletindo como as pessoas te veem. Sabe? Aquilo que foi declarado sobre você. Aquilo que foi falado sobre você. Principalmente pelos seus pais. Você que é pai e mãe, que estão aqui nessa live, que vão ouvir depois. Cuidado com aquilo que você declara sobre seus filhos, porque você é figura de autoridade e toda palavra de uma figura de autoridade que não seja uma palavra de bênção se transforma numa crença limitante que tem poder de aprisionamento e de distorção da identidade celestial que Deus colocou em nós. Sabe? As inseguranças dos nossos pais desconfiguraram ou nos configuraram de maneira errada. Sim. As inseguranças dos nossos pais, aquilo que os nossos pais viveram, as dores dos nossos pais, as crenças limitantes dos nossos pais, as frustrações, as decepções, as feridas, as amarguras de alma dos nossos pais causaram neles tanta insegurança. E isso teve o poder de desconfigurar ou de configurar de maneira errada a nossa alma. Sabe por quê? Porque muitas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes nós ouvimos assim dos nossos pais: menina, você não vai dar nada, você é uma burra, você não vai chegar em lugar nenhum, você
Não vai conseguir, você nasceu para ser pobre. Olha a família que você tem, olha a família que você nasceu. Por que você acha que você vai dar em alguma coisa? E isso vai são mentiras, porque não é isso que Deus já declarou sobre você, mas como é uma figura de autoridade que declara sobre você, você começa a tomar isso como uma verdade. E isso gera em você uma crença limitadora, uma crença paralisante, que impede você de ser quem Deus sonha. E começa, sabe, a destruir, começa a deturpar, começa a roubar a tua identidade original. Aquilo que Deus falou sobre você começa a perder o valor, sabe? Começa a perder aquilo que deveria permanecer, isso começa a desconfigurar dentro de você. Quantos já não ouviram assim, ó, para com isso, para de sonhar, você está sonhando demais, põe o pé no chão, você nunca vai chegar, você nunca vai conseguir fazer uma faculdade, você nunca vai conseguir realizar esse sonho. E o que acontece, gente? Essas palavras, elas nos paralisam, porque são crenças. O que são crenças? Aquilo que você acredita, mas são mentiras com cara de verdade, que tem paralisado você, que não tem deixado você se ver como você realmente é, que tem impedido você de se enxergar como Deus te enxerga. Isso é muito sério, gente. E quando você começa a acreditar nessas crenças limitantes, isso tem o poder de definir quem você é, ou seja, distorcer a imagem que você tem sobre você mesmo, a sua identidade. E isso acaba interferindo. Porque quando você escuta assim, ó, você não pode, você não consegue, você não vai chegar em lugar nenhum. Quando você chega numa idade, quando você tem que começar a conquistar, quando você tem que começar a avançar, aquela palavra daquela figura de autoridade declarada lá na infância, ela vai ser transformada em quê? Na sua autoimagem. Como assim, Dani? A palavra que você recebeu lá na sua infância, você não consegue. Você olha para você e você fala assim, eu não consigo. Eu não posso. Eu não vou chegar lá. Eu nunca vou ser ninguém. Porque você começa a declarar, você começa a aceitar a imagem que as pessoas colocaram sobre você. Você começa a se definir por elas. Autoimagem é a distorção da imagem de Deus sobre você por causa das crenças limitantes. E como que eu faço para romper com essas crenças limitantes, Dani? Ressignifique. Ressignifique. Como assim? Você pega uma mentira do diabo e você coloca uma verdade de Deus. Para cada mentira que o diabo declarou, uma verdade de Deus vem e ressignifica. Você precisa ressignificar. Você precisa desmascarar essas mentiras, aceitando uma verdade declarada por Deus sobre quem você é e sobre quem Ele já definiu que você seja. Então, queridos, nós precisamos olhar para dentro de nós e nós precisamos detectar essas coisas em nós. Isso é muito sério, isso é muito poderoso. Anule as crenças limitadoras da sua vida. Ressignifique e descubra quem você realmente é em Deus. Por isso que é necessário você esconder em Deus. Por isso que é necessário você buscar o Senhor. Porque à medida que você busca a Deus, à medida que você conhece a Deus, Ele começa a revelar aquilo que Ele pensa sobre você. E Ele começa a revelar a sua identidade original. Então, se esconda nele. Pare de se esconder dele. Se esconda nele. Olhe para dentro de você e comece a ressignificar todo o valor deturpado dentro de você. Você é amada do Senhor. O Senhor tem prazer em você. Existe um potencial dentro de você que nem você sabe. Potencial é energia que ainda não foi colocada para fora. Existe muita energia dentro de você. Então comece a ressignificar.
Não aceite as mentiras que o diabo colocou sobre você, usando pessoas de autoridade para declarar essas mentiras, para que tivessem caras de verdade. Rompa com as crenças limitantes. Rompa, sabe? Pega as mentiras que o inimigo declarou e coloque em paralelo com as verdades que Deus já declarou sobre você. Eita, gente, o nosso tempo está acabando, eu não vou conseguir terminar. Como é que a gente faz agora? Quantos estão entendendo? Quantos aqui entendem que precisam de ser totalmente mergulhadas no Senhor? Quantas aqui entendem que precisam ressignificar crenças que têm te paralisado uma vida? Como eu fui paralisada por crença, gente. Como eu fui paralisada. Meu Deus do céu, eu me sentia pior. Eu me sentia mais inútil. Eu me sentia a menor. Sabe? Se alguém tivesse que fazer alguma coisa que não fosse eu. Eu tinha timidez paralisante. Porque eu não tinha convicção de quem eu era. Na época da faculdade, o professor falava, chamava para falar em público, eu falava assim, pode pôr 0, porque eu não consigo falar. Sabe por quê? Porque quando a gente não sabe quem a gente tem medo de falar qualquer coisa e ser apontada, ser objeto de chacota. Você tem vergonha. Você tem vergonha por causa do jeito que você fala. Quantas vezes eu deixei de transbordar a palavra através da minha vida porque eu falava assim, eu colocava muitos obstáculos, mas na verdade os obstáculos já estavam dentro de mim, eram crenças limitantes, crenças paralisantes que me impediam de fluir aonde Deus queria que eu fluísse. Meu Deus, isso não pode mais continuar acontecendo com você. Sabe, o dia que eu entendi quem eu era em Deus, tanta coisa começou a mudar. Eu sou o reflexo do toque de Jesus, queridos. Sabe? Deus, Ele quer bloquear uma área da sua vida que tem tudo a ver com o teu propósito. Quando o diabo quer bloquear a área da sua vida que tem tudo a ver com o teu propósito. Quando você entender que os bloqueios da tua vida, das áreas que estão bloqueadas da sua vida, são exatamente aonde Deus quer realizar o propósito, você precisa começar a se lançar no Senhor. Sabe, Deus, Ele tinha muito para transbordar através de mim, mas eu me bloqueava, eu me achava insignificante, eu me achava incapaz, eu não sou capaz mesmo, eu tô aqui porque Ele tem me capacitado, e você também. Flua, não deixe que a timidez, não deixe que, sabe, os bloqueios da sua alma continuem te paralisando. Eu quero que você, sabe, pegue um papel, pegue uma caneta. Eu vou depois, amanhã, eu vou estar postando no meu feed, nos meus stories, uma tarefa para você fazer. Gente, leve isso a sério, porque isso pode mudar a tua vida, isso pode mudar a tua história, isso pode te colocar de novo na rota do livro que Deus escreveu para você e que o diabo tentou apagar, que o diabo tentou anular com mentiras, com enganos. Não se permita, não se permita. Você é amada do Senhor. Tudo aquilo que as pessoas falaram sobre você, que são mentiras, que são enganos, que foram instrumentos do inimigo para tentar te marcar, te ferir, te paralisar, não aceite. Ressignifique. Quando eu aprendi a ressignificar, eu não parei mais para ouvir o que as pessoas falavam de mim, porque continuam falando, porque continuam apontando. Mas hoje, a voz que me direciona não é a voz das pessoas à minha volta, é a voz de Deus. Eu resolvi focar em Deus, sabe? Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou no sobrenatural. Mas o dia que ele começou a perceber as circunstâncias, ele afundou. Sabe por que você não consegue andar no sobrenatural? Porque você fica só dando ouvidos às circunstâncias. Tira os olhos do natural, começa a olhar no sobrenatural e deixa Deus te levar ao destino que Ele já declarou para você. Você é amada, você é filha amada em quem o Senhor tem prazer. Você é filha amada em quem o Senhor se alegra. Então, entenda quem você é.
Entenda quem você é. E quando você entender quem você é, você vai saber o valor que você tem. E quando você começa a se valorizar, quando você começa a ter convicção de quem você é, você começa a se tornar uma presa difícil para Satanás. Você deixa de ser aquele marionete na mão do inimigo, que ele faz com você aquilo que ele quer. Para com isso. Para com isso. Deixa Deus derramar sobre a tua vida o amor. Você não é o resultado do que a vida te fez. Você é resultado de um sonho de Deus. O Deus que te chamou. O Deus que te aceita como você está. O Deus que te atrai todos os dias a um relacionamento com Ele. Para que você entenda quem Ele é. E para que Ele possa mostrar quem você é de verdade. E quando você entende quem você é de verdade, nada e nem ninguém mais tem o poder de te aprisionar. A sua alma e as suas emoções se tornam livres. Se tornam livres. E eu ia falar mais uma camada, que é o autoconceito, mas eu não vou conseguir falar hoje. Eu vou ter que continuar essa live sobre identidade, valor versus identidade, na próxima semana. Combinado? Vamos combinar assim, então? A gente prossegue essa live sobre identidade, porque é um tema muito abrangente. E eu não posso deixar de falar das outras camadas. São 7 camadas, nós falamos de 2. Nós ainda temos mais 5 camadas para falar. Quem topa da gente continuar esse tema semana que vem, fala assim, eu! Amém? Por aqui eu vou parar. Que você comece a abrir o seu coração para aquilo que Deus diz sobre você. Você é filha amada. E Deus tem prazer em você. Você não é o resultado do que as pessoas falaram sobre você. Você é filha amada do Senhor. Vamos declarar? Comece a falar, comece a escrever aquilo que Deus está falando no seu coração. E deixe ele fluir.